Salve, salve galera! Uma boa quinta-feira para você que está aqui conosco, especialmente nesta quinta-feira, porque escolhemos o dia que estaríamos ali com todas as definições da fase de grupos do Campeonato Mundial. Já temos agora todos os classificados para o mata-mata. Infelizmente, sem o Brasil, durante a live, a gente vai tentar explicar para vocês o que aconteceu nessa queda da seleção brasileira. Mas vamos falar muito sobre esse Mundial aí, que está ali trazendo muitos resultados inesperados. Cacá Bizoc vai ter essa missão de explicar para a gente o que está acontecendo. Mas desse início, Cacá Bizoc, só suas considerações iniciais para eu rodar a vinheta e depois voltarmos em definitivo. Tá fácil minha vida hoje, hein, Rafa? Boa tarde todo mundo. Eu lembrei, você que é do samba, Rafa, lembrei de um samba enredo antigo que falava assim, deu a louca na história, e eu não fiz isso por mal. Deu a Vamos ver louca! essa loucura toda, Rafa. E é muita coisa, né? Cacá, se você tivesse que explicar só o Brasil, já seria complicado. Imagine tanta coisa que a gente tem para falar. Mas eu vou rodar a vinheta e daqui a pouco a gente volta em definitivo para falar sobre tudo isso nessa 1 hora de programa. Então, bora lá, vinheta na tela. Estamos aqui agora, sem mais paradas. Vamos começar falando desse Mundial como um todo e depois a gente entra no Brasil, hein? Vou deixar o Brasil para o final para gerar aí um suspense. Vai ser um programa hoje tipo João Kleber. Para, espera. Vamos deixar o Brasil para o final. Primeiro vou dar uma boa tarde para quem está conosco aqui já. Luiz Justo, Celso Góes, Carlos Alexandre, Lauri Rodrigues, Cacá Gênio, sempre falou a real do cenário. Olha só, hein? Da nossa seleção, infelizmente, ontem concretizou tudo que ele falou. Felipe Vianello, que está com ódio. Bruna Ribeiro, estou bem chateada com a torcida. Calma. Estou lendo aqui. Thales, olha, um líbero da seleção? Não, sem palavras. O Thales chegando aqui. Todo mundo dando Luísa Rodrigues. Fica o meu abraço aí. Daqui a pouco eu vou colocando mensagens aos poucos na tela para a gente falar sobre esse campeonato mundial. Cacá, bora lá. Eu estava pegando aqui, né, antes da gente fazer o programa, dos 8 grupos, só um deles que não teve nenhum resultado inesperado, né, que foi o grupo, não vou lembrar o número, a letra, mas foi o grupo da Polônia. B. Grupo B. Cacá, fala pra gente aí como que se explica esses resultados, tantos resultados discrepantes perto do que a gente esperava e perto do que essas seleções vinham mostrando. Rafa, muito difícil a minha missão hoje. Sinceramente, é um cenário totalmente caótico para fazer uma análise um pouco mais sensata, né? Então, eu peço até desculpa para vocês, porque é aquele papo do historiador. O historiador precisa analisar a história com calma para poder fazer uma análise mais fidedigna. Está muito fresco, né? Nós tivemos aí, desde sexta-feira até hoje, uma sequência de resultados, de combinações, que não dá para a gente entender ainda muito bem, né? A gente precisa esperar passar um pouco, ver como vão ser essas quartas de final, se os favoritos vão realmente, como muita gente falou aí nas transmissões, né? Agora é a hora que... Só que agora é a hora, já tinha sido na fase de grupos também, e a gente não viu isso, né? Será que vai ser a hora dos favoritos realmente mostrarem força? Ou será que as zebras vão continuar prevalecendo? E por que isso aconteceu? É muita pretensão da minha parte queria achar uma explicação diante dessa proximidade aí de tudo ter acontecido e de achar que uma análise simples vai explicar tudo que a gente viu, né, nesses últimos dias.
Então, partindo daí, Rafa, para se ter uma ideia dessa loucura, você falou bem. Eu fiz aqui eu peguei até minha folhinha que vocês viram no programa passado eu consultando, que eu fiz as minhas projeções. Das projeções que eu fiz, dos 16 que se classificariam, eu acertei mesmo só 3, Rafa. Só 3 eu acertei na posição que eu achava que iam se classificar. Foram Polônia em primeiro do grupo B, Canadá em segundo do B, Estados Unidos primeiro do D. O resto, eu errei tudo. E teve 2, 4, 6 seleções que eu não considerava como capazes de avançar da fase de grupos. E avançaram, chegaram, estão aí nas quartas de final. Né? Desculpe, nas oitavas. As quartas a gente ainda vai ter. E então todo esse cenário aí é muito difícil, Rafa, muito difícil da gente compreender o que aconteceu. O que aconteceu com a França, campeã olímpica? O que aconteceu com o Brasil, que perdeu 2 jogos na temporada, né? E está fora? O que aconteceu com a Itália, que quase caiu fora? O que aconteceu com o Japão? Japão sensacional, né? Que na segunda rodada já estava fora com 2 derrotas. É realmente muito difícil, Rafa, de explicar. O João Vitor até colocou aqui, Jesus, que campeonato é esse? João Ismar, guardei sua pergunta, vou fazer para o Kaká. Kaká, vamos começar então de forma até mais rápida, assim, mas só para a gente contextualizar, depois a gente chega no Brasil, por grupos, né? Vamos falar aqui, ó, do grupo A, a gente tinha aquele grupo que era mais acessível, Egito, Irã, Tunísia e Filipinas. E aí, dentro desse grupo que era mais acessível, a tendência que, até pelos resultados mais recentes, que o Irã seria o primeiro, mas o Irã já começa perdendo para o Egito. Teve um jogo com Filipinas, você estava me contando até que iria perder e conseguiu vencer depois. Aí o Egito que vence o Irã, perde da Tunísia, né? E acho que perde de Filipinas também. Vamos falar primeiro do A, Kaká. É uma loucura esse A também, né? Loucura total, todos os grupos. Essa combinação toda de resultados, Rafa, chegou à última rodada com todo mundo com uma vitória e uma derrota, quem ganhasse classificava. Né? O Egito era o time que, depois do Irã, vinha com mais evolução no cenário mundial. Então, o Egito pintava aí como talvez uma segunda força. As Filipinas entram como país sede e ocupavam a posição número 79 do ranking, Rafa. Era impossível que as Filipinas, que não faziam cócega nem nos campeonatos asiáticos, pudessem chegar a avançar na fase de grupos. E eu até acompanhando hoje República Tcheca e China, né? Torcendo para a China, pelo menos fazer um set para ver se por pontos a gente ia. E aquele primeiro set quase foi, a China recuperou, passou à frente, estava para fechar e parou de rodar. Não rodou mais e a gente perdeu a chance ali, né? Aí, eu ouvindo, acompanhando aqui no celular, pelo placar ao vivo, eu via lá Filipinas, quinto set, Filipinas e Irã. Aí o jogo igual, foi para 2 pontos, aparece lá no placar ao vivo, 20-18 para as Filipinas. O ginásio que estava tendo o jogo da República Tcheca e China entra em delírio. E o pessoal da Sport TV falando assim, olha só, a torcida está do lado da França, campeã olímpica, que tinha acabado de fazer um ponto. Cara, as Filipinas tinha classificado lá do outro lado. Enfim, e aí, eles dando as Filipinas como classificada, e eu vejo que o placar volta. Eu falei, teve videocheque. E aí eu fui lá na VBTV agora, né, antes do programa começar, saber como que isso aconteceu. Olha a loucura, Rafa. O cara do Irã vai e toma um toco do bloqueio das Filipinas. Ia ser 20-18 para as Filipinas. Quando o bloqueio acontece, tem um cara do Irã que está fazendo a proteção, né, do ataque. A bola volta no bloqueio e resvala na mão dele. Foi o tempo suficiente para a bola ficar isso aqui do chão, e o cotovelo do bloqueador das Filipinas tocar a rede. Ou seja, 19-19
ponto para o Irã, e as Filipinas, que já tinham deitado no chão, começado a chorar, o ginásio pulando, acabou. A adrenalina toda foi embora e as Filipinas perderam de 22-20. Impressionante, Rafa, impressionante. Vale a pena quem tem assinatura do VBTV ou se tiver melhores momentos aí, esse finalzinho de jogo. Então, esse grupo acabou ficando nisso, né? Sob muito risco das Filipinas se classificarem, e a gente teve um finalista, um primeiro colocado, que foi a Tunísia, e o Irã se classificando dessa forma. Irã entrando em segundo e a Tunísia em primeiro. A gente vai para o grupo C agora, né? Porque no grupo B, a Polônia foi a única que conseguiu não ser afetada, não ser picada pelo mosquito da surpresa. A Polônia ganhou de todo mundo e a Holanda, mesmo sem o Nimir, conseguiu passar em segundo, né? Então, só um destaque aí, Rafa, mesmo sem o Nimir, a Holanda com o Airi, né, que é o substituto dele, o cara fez chover. Que saque é esse? Eu acho que foi o melhor sacador do Mundial que eu vi até agora, com todos os ótimos sacadores que a gente viu. Vamos para o grupo C, então, continuando nessa missão do Kaká para explicar os resultados. Grupo C começa com Finlândia, abre 2-0 na Argentina, sacando ali que nem... Nossa, uma pedrada. E a Argentina consegue virar 3-2. Depois França, no mesmo grupo, na mesma rodada, a França ganha da Coreia. Depois a Argentina ganha da Coreia. Finlândia ganha da França 3-2. Finlândia perde um set para a Coreia, mas ganha o jogo. E a Argentina tira a França com 3-2. Então passou a Argentina em primeiro, Finlândia em segundo, Kaká. Que loucura, mais um grupo louco. Que loucura e que jogo espetacular. Que jogo cheio de tensão. O Gianni chega no terceiro set, depois de estar perdendo de 2-0, e eu acho que se ele volta para casa refletindo sobre o campeonato, ele tem que pensar que a França tem que virar uma página. Tem que virar uma página dourada, uma página histórica do voleibol francês, mas que tem Grebennikov, que tem Le Goff, que tem Ngapé, que precisa ser virada. Quando ele tira o Ngapé, quando ele tira o Patry, o time da França começa a jogar com o Fort e com o Luati. É outro time, é muito mais potente, é muito mais forte. Então, eu acho que a França sai desse campeonato com essa missão. Precisamos virar a página. Precisamos construir um time sem o Ngapé, talvez sem o Patry, como foi o Boyer também substituído pelo Patry num determinado momento. O Le Goff é um cara importante, mas talvez tenha passado o tempo dele. O Clevenot, não sei se chega em Los Angeles. Então, a França está numa bifurcação aí, Rafa, que precisa escolher um caminho. Eu acho que com esses jogadores geniais, não tiro o mérito de todos eles na história do vôlei francês, em todas as alegrias que eles deram a nós, fãs do voleibol, mas está chegando a hora de parar, está chegando a hora de continuar no clube e abrir espaço na seleção para os mais novos. E uma Argentina que mostrou uma evolução surpreendente em relação ao começo da temporada. Não via a Argentina tão forte quanto eu vi nessa primeira fase, como eu vi contra a Finlândia, como eu vi contra a França hoje. É uma Argentina com um Palonsky, que eu considero, né, um ponteiro mediano, jogando muito acima do que se esperava dele. Com o Vicentin, que eu sempre achei um cara que tinha que ter mais oportunidades, finalmente tendo e sendo fundamental. Com o De Checo, com uma camisa sobrando em relação à barriga que ele está apresentando, o De Checo está num barrilzinho para jogar. Nós estamos falando de atleta, de porte atlético, né? Não é preconceito nenhum isso, mas o De Checo jogar como está jogando, na forma física que ele está se dedicando ao limite para a seleção argentina. Ele assumiu esse papel e falou assim: eu sei que eu ainda sou importante e eu vou estar com vocês, porque o De Checo fez a diferença, Rafa. É impressionante como ele, apesar dessa limitação física